de produção intelectual, é só para recursos educacionais. E aí se encaixa perfeitamente os produtos educacionais dos mestrados. Mas... Tá, entendi. Uhum. Continua, desculpa. Deixa eu botar a cara dele que já vai entender aqui. E ele surgiu antes do Educapes, então? Antes do Educapes. Deixa eu passar para outra tela aqui que vai abrir melhor. Eu tenho eu me sinto pilotando uma nave espacial no meu quiosque aqui, cara. Eu consegui conectar 3 telas no computador, eu fico jogando coisas aqui. Vamos para outra aqui. Eu uso duas de pé, porque facilita a leitura de documentos de pé, as telas. E deixo uma tela na horizontal para poder ter abertura widescreen. Tá preparado aí pro... Esse mundo agora que a gente viveu, esse ambiente que a gente viveu lá. Bom, aqui está o repositório, e ele é um repositório que nasceu para isso, para armazenar, registrar a produção técnica que existia do que foi pactuado entre o MEC e os institutos, alguns núcleos de produção de conteúdo entre 2008 e 2012. E aí ficou acumulado isso dentro de cursos fechados no Moodle. Então, o pessoal não tinha acesso aos recursos que tinham sido produzidos com recurso público, né? E eles só, obviamente, tinham acesso, era o professor que estava ministrando as disciplinas que tinham os conteúdos que tinham sido financiados pela CETEC para os cursos e os alunos que acessavam lá dentro. Então, o Moodle não é um ambiente de compartilhamento de conteúdo, claro. Então, tinha essa demanda represada e aí saiu o Proedu em 2016. Para tu teres uma ideia, hoje nós temos quase 12 milhões de downloads de recursos educacionais, sendo que nós temos apenas 1.500 recursos educacionais cadastrados em 7 anos de projeto. O que faz a diferença, pelo que a gente está observando ao longo desses últimos anos? A qualidade dos recursos que estão aqui dentro. Então, só tem conteúdo produzido por equipes institucionais ou validado por pares. E aí os mestrados se encaixam. E eu tenho feito essa pilotagem com o nosso programa. Nós temos os produtos, nós nunca aderimos ao Educapes. Todos os produtos educacionais do nosso mestrado estão aqui. Então, deixa eu... E como é que fica o Creative Commons? Ele gera? Ele tem essa integração? Ele gera tudo, Creative Commons Share Alike. Todo o material que está aqui dentro. É filosofia nossa. Ou aceita ou não venha. Sim. Não, mas, isso é uma recomendação da área, inclusive, né? Não, é tudo share alike. Todos os conteúdos que estão aqui dentro. O sistema e os recursos educacionais, automaticamente, quando tu cadastra, tu já aceita o share alike no final do cadastramento. Deixa eu só vir em... Então, tu vais ver aqui, ó, isso aqui são os nossos produtos educacionais. E legal que ele mostra uma capinha, né? Uma coisa que o não tem, né? Ele gera a capa automática baseada na primeira página do teu produto em PDF, se for um PDF. Se não for alguma natureza de mídia reconhecida, ele vai gerar um preview que nós desenhamos o preview, quando for o caso. Ó, então, são recursos educacionais produzidos, são sequências didáticas, guias didáticos, cartilhas, recomendações técnicas e por aí vai. Quando não tem o reconhecimento da natureza de mídia, ele gera um preview assim, ó. Tá, entendi. Tá? Por exemplo, isso aqui é um arquivo encapsulado, se não me engano, é uma base de dados de informações geográficas para ensino de alguma coisa lá, que o pessoal botou aqui à disposição como recurso para estratégias didáticas. Bom, mas tu vais ver
que o Proedu ele tem, por exemplo, cadernos temáticos que são conteúdos de diversos cursos, que são aquelas produções que tinham um padrão gráfico lá daquela época da década de 2010. Então, tu vais ver aqui conteúdos educacionais de cursos de formação inicial e continuada, né, de cursos profissionalizantes de toda a ordem, aqui orçamento, qualquer coisa que tu procurar aqui, informática, tu vais encontrar esse material. Isto é o que tem mantido, a princípio pelas análises que nós estamos fazendo, mantido uma média de mais de 10 mil downloads diários de conteúdo do Proedu. Esse mês em especial, nós tivemos de 2 de novembro a 22 de novembro, que eu fechei uma estatística dele agora, 350 mil downloads, o que dá uma média de 17 mil downloads por dia, nesse período agora. Nós fizemos esse repositório para atender esta demanda específica nacional. E, ao longo da pandemia, o Proedu estourou. Por quê? Não existia a possibilidade da quantidade de demanda e de oferta de cursos FIC sem tu teres os materiais previamente disponibilizados para que tu pudesse montar itinerários formativos com conteúdo de qualidade. Então, se percebeu uma busca absurda dentro do Proedu e ofertas de itinerários baseados nos conteúdos que nós já tínhamos produzido aqui. E aí a coisa estourou. Nós tínhamos 3 milhões de downloads no início de 2020, em um período de 4 anos, 2016, 17, 18, 19 e início de 20. Em 4 anos de projeto, nós tínhamos 3 milhões de downloads. Em um ano, em 2020, nós pulamos para 9 milhões, nós triplicamos o número de downloads em um ano, comparado a 4. Caramba! E aí nós fechamos 2020 com 9 milhões e hoje nós vamos bater 12 milhões daqui a pouquinho, né? Então, esse é o cenário, o contexto. Assim, ó, colocares um conteúdo no Proedu vai te dar uma visibilidade absurda para o autor, para o programa. É um capital absurdo. Né? Sim, com certeza. O autor ele consegue ter acesso a dados de acesso, essas coisas do produto dele? Não. Consegue, não dele especificamente. Nós temos, mas nós temos aqui uma estatística, eu vou te mostrar alguns dados. Nós temos uma estatística. Por exemplo, se eu quiser saber quantos downloads meu produto teve, de que região, pelo menos nós temos as informações e a gente está constantemente aprimorando a navegação e a experiência do usuário. Nós temos os dados armazenados, nós podemos tratar esses dados em algum momento a gente melhorar o retorno na própria área do recurso. Mas para tu teres uma ideia, eu sei quais são os recursos mais baixados. Logo, eu sei tudo o que está acontecendo dentro do sistema. Eu sei aonde estão indexados por eixos temáticos ou por natureza de mídia. Por exemplo, aqui, eixos temáticos, aqui tenho uma infinidade de dados estatísticos que me permitem fazer um business intelligence dentro do sistema. Então, eu tenho vários relatórios personalizados, que aqui a gente põe os que são mais interessantes para o grande público, mas internamente nós temos absolutamente todas as informações para avaliar o que está acontecendo. Bom, para tu teres uma ideia, eu vou te dar uma notícia que foi publicada por acaso hoje aqui no nosso campus, sobre o que está acontecendo com o Proedu. Vou te dar o link aí para tu mostrar para a galera aqui. O Proedu alcança a projeção internacional. Deixa eu botar aqui no WhatsApp para ti. Nós miramos, a gente acertou no que como é que se diz o ditado? A gente tirou no que viu, acertou no que não viu, porque a gente obviamente desenvolveu para essa demanda nacional e nós percebemos que ao longo de 2020 começamos a ter acesso internacional bastante e acabamos chegando a uma informação que realmente ela
não era esperada. Assim, nós temos o Proedu hoje acessado por 120 países diferentes do mundo inteiro, por mais de 1.300 cidades distribuídas nesses 120 países. E temos um acesso absurdo em outros países de língua portuguesa, por exemplo, Macau, Angola, Moçambique. Logo, por uma inferência, a gente percebe que o Proedu atendeu a demanda nacional, mas que outros países estão passando por demandas semelhantes à nossa, de encontrar local de referência com material de qualidade confiável. E imaginamos que isso tenha feito o Proedu prosperar em nível internacional. Então, veja o potencial que tem o capital intelectual e um capital técnico em colocar o seu conteúdo no Proedu e potencializar o acesso para um público de 300 mil usuários ativos por mês, com 17 e 15 mil downloads diários. Tá? Isso para um programa de pós-graduação é ouro, né? E eu estou vendo aqui que, comparando ao Educaps, a ambiência dele é muito mais amigável, né? Você tem os idiomas aqui em cima, nas 3 línguas básicas, os recursos de acessibilidade, Libras, né? Tem Libras, está integrado, tem outros recursos para dislexia. O nosso carro-chefe atualmente é produção de recursos educacionais com acessibilidade. Estamos já lançando um itinerário formativo, um curso MOOC, sobre tudo o que a gente conseguiu aprender nesses 7 anos de projeto, colocando na mão da comunidade. E acho que é interessante a gente começar a trabalhar juntos em quebrar barreiras nas produções dos nossos produtos educacionais. Sim. Isso é fundamental. O programa aí é em que? Ensino e como é que ensino, tecnologia, ciências e tecnologias na educação, mas eu tenho uma área de trabalho dentro de tecnologias que é em acessibilidade e inclusão. E aí vinculei uma coisa a outras pesquisas e temos desenvolvido soluções em produção de recursos educacionais abertos com acessibilidade. Inclusive, nós temos a recomendação do Proedu, que está disponível aqui para a galera. A recomendação técnica de produção de conteúdo. Está aqui, ó. Que legal! Tá? Então, dá uma olhada aí. Isso aí eu acho que é legal de indicar como base para o pessoal começar a ficar curioso e tentar implementar recursos de acessibilidade nos produtos educacionais. Eu acho que é males que vem para bem, porque nossos programas aí têm uma afinidade muito grande. O nosso é ensino e suas tecnologias aí. Claro. Então, vamos juntar forças. Bom, esse é o contexto. E tu vê que a gente está desenvolvendo esse tipo de solução, assim, de selos de indicação de qualidade. Esse aqui é um conteúdo validado em conteúdo técnico-científico, validado em projeto educacional e tem aderência e quebra de barreira para ledor de tela, para cegos e baixa visão. Então, se o cara usa ledor de tela, ele vai conseguir acessar direitinho esse conteúdo aqui. Me ocorreu aqui, não sei se é uma coisa que tu já pensou, de repente podia ter uma opção do usuário, né, ou de quem está acessando, votar se ele gostou, sabe? Não sei se tem essa opção. E aí, de repente, você tem uma listagem dos mais votados. Nós temos, e ele está oculto, porque ela está oculta. Tinha um likezinho. E nós acabamos de lançar. Não, a gente ocultou porque a gente está fazendo estudos sobre técnicas de recomendação de conteúdo. Uma possibilidade é ranqueamento. Pode ser por acesso, é tipo recomendação de e-commerce. O cara que acessou esse conteúdo acessou aquele outro também. Outra pode ser por ranqueamento. Então, a gente estava com a coisa meio mal resolvida, acabamos ocultando por um momento para a gente voltar com uma técnica de recomendação melhor. Mas tu vais ver que o basicão existe. Assim, a gente tem itens relacionados. Aqui já tem um basicão de técnica de recomendação relacionando os eixos temáticos do Catálogo Nacional de Cursos com as naturezas de mídia e com os interesses dos usuários.
o basiquinho tá rolando já. Uhum. Mas tem coisas aí que a gente vai desenvolver e vai fazer funcionar melhor. E para a pessoa, por exemplo, cadastrar um produto, porque eu estou vendo Aí, que tem as opções home sobre recursos. Eu não achei uma opção aqui, tipo, cadastro. Primeiro tem não que tem. cadastrar o usuário, né? Ah, E depois. não, aí a gente passa para outro, para a sequência da conversa. Nós fizemos esse projeto para atender instituições, não é para atender Aham, professor, tá? Então, o que a gente pode fazer? Apesar de a gente estar pilotando com o nosso programa, não tem como, nesse momento, gerenciar. Daqui a pouco a gente acerta, assim, ó, legal, vamos trazer os programas da área de ensino que tem produtos uhum, educacionais validados por pares, mestrados profissionais. Está aderente à filosofia do ProEdu, que é recursos educacionais para ensino técnico profissionalizante. Ok, produtos educacionais dos mestrados profissionais de ensino cabe. Mas, como o Proedu é institucional, para as instituições da rede EPT, nós tínhamos que fazer esse movimento de forma institucional também. aham. Aí a gente pode assim, ó, fazer um movimento forte e, por algum caminho, abrir para as instituições que têm mestrados profissionais, e aí, pela instituição, o mestrado profissional cadastra. Acho que seria por aí, era onde eu queria chegar contigo. Sim, eu consigo apoiar esse movimento, o Proedu está na mão, mas a gente vai ter que construir um caminho porque o chefe da coisa toda é a CETEC, né? A Sim, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Então eu tenho que fazer algo de uma forma que eu não vá contra o movimento da CETEC sim. e tem que estar alinhado. Então, se a gente conseguir fazer esse movimento, eu levo para a CETEC e a gente faz a coisa acontecer. Uhum. Aí, estou por ti. Assim, olha, o que eu, em princípio, o que acontece? Eu estou com essa demanda específica para o mestrado que eu coordeno. Tá. Faz Me parte diz, do Instituto Federal Fluminense. me diz uma coisa, então, para tentar, por exemplo, fazer uma pilotagem do teu programa. Aham. Fala com a tua Propesp e vamos fazer isso institucionalizado pela reitoria, mas aí Propesp teu programa, e aí é o Instituto Fluminense e o teu programa vai cadastrar as Sim, uma coisas. parceria interinstitucional. Isso, inclusive, é um item importante de nacionalização, né? A ser Tá. avaliado no ciclo avaliativo lá dos programas. Tu acha que fica bom? Eu acho que é bem interessante, sim. A gente pode. Eu posso estar conversando depois com o pró-reitor e os programas que acharem interessante também aderir, né? De É, todos os programas que tiverem mestrado profissional da área, não sei se tem mais de um programa na área de ensino aí, ou que seja tem. profissional. Tem. Tá? A gente tem, eu acho, se eu não me engano, 3 programas que são voltados para ensino. Tem o Uhum. ProfEPT, tem o Perfeito, ANPET, que eu coordeno, tem perfeito. o outro ensino de ciências, se eu não me engano. E aí, assim, ó, poderia ter, aí a gente tem já experiências realizadas com equipes institucionais de produção de recursos educacionais, do Instituto Federal do Maranhão, do Instituto Federal de Brasília, do Instituto Federal de São Paulo, mas é um usuário da instituição, eles recebem o usuário institucional, a gente capacita alguém que vai ficar de responsável e Uhum. aí aquela instituição vai ficar de dona do usuário e vai cadastrar os seus recursos dentro de um conjunto de requisitos que a gente desenha, né, de acordo com a filosofia do repositório. Mas Então, nesse caso já está assim, dito, né? a gente não conseguiria ter, só para eu entender, essa autonomia, por exemplo, do discente estar indo fazendo o depósito. Não, não, porque a gente atribui a responsabilidade da qualidade do material e do atendimento aos requisitos para a instituição. A gente vai cobrar da instituição, não podemos cobrar do professor, tá? Porque o professor, assim, ó, pensando em um nível macro, nacional, a gente não pode ficar controlando todo o universo de professores que desejassem estar colocando conteúdos no Proedu.
a gente passa essa responsabilidade à instituição. E os conteúdos, a princípio, devem ser os conteúdos produzidos institucionalmente ou através de processos que tenham validação do conteúdo. Porque a gente não sabe se o professor simplesmente produziu um conteúdo qualquer de aula, sem muito critério, sem projeto pedagógico, sem desenho educacional, e aí a gente compromete toda a qualidade que a gente preza. Né? Quem é que atribui os selos, por exemplo? Aqueles selos que eu te mostrei. É quem está cadastrando. É muito tentador o cara dizer que o seu conteúdo tem as validações. Né? Então, esse controle ele pode passar, eventualmente, em algum período, por uma auditoria com escolha de amostras. Vamos ver se, de fato, isso tem o que o cara está dizendo que tem. De quem que a gente vai cobrar? Da instituição que cadastrou. Tá? Uhum. E a instituição vai cobrar e aí vai o efeito bola de neve. Né? Então, a ideia, a princípio, tem funcionado bem assim. Né? Então, acho que o caminho inicial poderíamos fazer a parceria institucional do Instituto Federal Fluminense através da PROPESP, da Pró-Reitoria de Pesquisa, que coordena os seus mestrados profissionais, e aí se faz um movimento nesse sentido, se ajusta. Pode ter até mais de um usuário, talvez assim, um usuário para cada programa de mestrado cadastrar os seus, mas isso fica na responsabilidade do coordenador e da secretaria, não do professor. Entendi. Tá? A preocupação, eu não sei se é o encontro disso, inclusive, que a EduCaps fechou agora, está com essa questão de curadoria. Né? Eles provavelmente. estão com essa pegada agora. Mas eu assim, me ocorre, vamos lá, a gente está trocando ideias, né? Hoje eu tenho uma preocupação muito grande, porque assim, Raimundo, tu também já foi coordenador, né? Tu sabe a carga de coisas que é, e às vezes a disponibilidade de pessoal para conseguir dar conta de alguns trâmites administrativos. A gente, por exemplo, eu não tenho uma secretaria do programa, eu tenho uma secretaria acadêmica que atende ao programa. Então, as coisas do programa acabam caindo sobre o coordenador. E, adicionalmente a isso, essa secretária, por exemplo, muitas vezes atende a 2, 3 programas diferentes. Entendeu? Então, assim, até então, a gente estava conseguindo fazer com que os discentes eles fizessem um cadastro. Né? Aí você já está colocando aí a dificuldade da qualidade. Talvez, né? Porque eu penso o seguinte: se a gente faz uma parceria e a gente tem um programa, né? Por exemplo, um programa de mestrado, que você sabe, por exemplo, na área de ensino, inclusive agora começa a ser uma exigência da área, cada vez mais, que tem uma ficha de avaliação, que o produto passe pela banca. Né? Uhum. Então, quer dizer, o produto que estaria sendo depositado como resultado de uma pesquisa de um mestrando ou de um doutorando, ele, a priori, ele teria passado por uma banca, né, que teria avaliado a qualidade desse produto. Então, eu fico pensando se não haveria possibilidade, né, futuramente, até como uma maneira de diminuir esse gargalo aí de sobrecargas, que até o que a EduCaps está propondo hoje vai gerar, de, por exemplo, o cara é discente, ou, na pior das hipóteses, o próprio professor, o orientador, ele vai, na hora que cadastrar o produto, ele vai ter que indicar qual o programa stricto sensu ele participa. Sim. Isso já vai dar uma filtrada, né? uma controlada um pouco, porque você vai, não vai ser qualquer qualquer coisa. E aí o cara fazendo essa indicação, e de repente pode até botar uma opção de aval do orientador ou uma dupla conferência, que aí seria, né? O que eu está me ocorrendo aqui é se futuramente não haveria um mecanismo da gente poder diminuir essa sobrecarga, né, de
processos burocráticos de cadastrar metadado, porque, pô, vamos lá, ao final de cada ano a gente tem lá 20 a 25 alunos, né? E aí você já tem a coleta quadrienal, você não pode contar com secretaria, só para tu ter ideia, quem está alimentando o site hoje do programa sou eu, Sim. Não, entendeu? te entendo perfeitamente. Então, assim, eu tenho que Te entendo expor minhas perfeitamente. angústias também, né? Não, compreendo perfeitamente, assim, ó, mas existe uma demanda represada, tá? Imagino eu, mas se a gente conseguir normalizar o fluxo, o processo tende a ficar fácil de se gerenciar. Eu faço isso, né? Eu faço desde o início. Quem cadastra, não tenho. Pô, eu tenho uma cacetada de coisa para fazer. Mas aí tem uma parceria lá, o colega finalizou uma orientação, tá, o produto está na mão e o cara me manda e eu cadastro. Eu nem abri o usuário para o meu programa. Eu estou cadastrando para ir sentindo de que forma que a gente consegue ir resolvendo esses fluxos e o processo por trás para gerenciar esse trabalho. Eu vou te mostrar rapidamente, eu vou simular um cadastramento. Cara, 3 minutos tu cadastra o recurso, tá? Com todos os campos necessários para se cadastrar o produto. Eu tô com ele aqui, esses dias eu estava fazendo essa mesma conversa aqui sobre cadastramento de recursos educacionais em uma outra reunião que eu tive. Então, o cadastramento começa por aqui. Tu vais dar o nome do teu recurso educacional, tu vai colocar os autores, tu vais colocar palavras-chave e tu vai dizer se o teu recurso, qual é a granularidade dele. É um curso, é um módulo, uma disciplina, uma aula, uma mídia integrada ou uma mídia simples. Tem relação com o que a gente tinha de conceito de objeto educacional. Tá? Então, é uma mídia simples e a gente vai avançar. Aí, simples, por exemplo, se fosse uma sequência didática, entraria em. Se tem os recursos, as mídias integradas, como a gente tinha muito antigamente o SCORM, né? Ou se fosse uma trilha zipada, alguma coisa que tivesse conteúdos integrados, né? Que pode ser um módulo de um curso backupeado do Moodle, por exemplo, a gente faz isso. Ou até um curso completo do Moodle zipado, um MZB do Moodle lá, colocado aqui dentro. Por exemplo, tu fazes um itinerário formativo no Moodle, zipa e coloca aqui, né? E aí tem essa filosofia de recurso aberto. Quem quiser, baixa a trilha zipada e infla de volta no seu Moodle. E a gente vai trocando as coisas. Bom, e a gente fez a tipificação de informação e indexação no máximo de parâmetros que a gente conseguiu para que o cara não tenha que digitar nada, só o básico. Então, o status ele é um produto final ou parcial, ele tem validação de design instrucional ou não, e isso aqui já vai atribuir selo, se o cara botar sim ou não. Se for sim, já vai sair o selinho automático. Ele tem validação técnico-científica, ou seja, o conteúdo tinha especialista ou teve avaliação de conteudista, já tem selinho aqui, sim ou não. Tá? Aí ele avança. O cara vai botar equipe técnica, todos os projetistas do teu produto, ou revisores, ou o cara que está publicando, para depois eu rastrear quem fez o registro aqui no sistema. A instituição que demandou e a instituição que validou, por exemplo, a produtora, ou se for o caso de alguém que encomendou a solicitante, ou quem validou o produto. Não precisa ter tudo, mas se tiver, tu vais colocando. Tá? Porque é o fluxo do que a gente tem em nível nacional. Alguém pode encomendar para a CETEC, alguém pode produzir e outra instituição pode validar. No nosso caso, quem produz e quem valida é o próprio programa, a própria instituição. Tá? Aí avançamos. Aqui as áreas, as grandes áreas de conhecimento, eixos tecnológicos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e de Cursos Superiores de Tecnologia, que tu não precisa digitar, tá tudo aqui indexado. Aí tu vens para cursos do Catálogo Nacional de Cursos, nós temos aqui todos os cursos indexados. Tu vens aqui, tu podes buscar por string,
Uhum. E automaticamente ele vai filtrar, se tiver ou não. Ó, e aí tu vais escolher. Então tu não precisa ficar digitando nada. Se for o caso de estar vinculado a uma disciplina, tu bota o nome da tua disciplina e tem o currículo referência, que é um nome unificado para as disciplinas da mesma coisa. Por exemplo, Fundamentos de Direito e Introdução ao Direito são a mesma coisa. Então tem uma indexação unificada de nome de disciplina, se for o caso. Aí tu avança, mas não é obrigatório. A língua nativa do teu produto educacional. Aqui tu tens os recursos de acessibilidade, e aí vai gerar selos extra. Tem audiodescrição, tem ledor de tela, tem transcrição de áudio, acessibilidade web, legendagem e interpretação em Libras. Sim ou não, vai gerar selos extra para o teu produto educacional. Aí tu vai subir. O grande diferencial do ProEdu, que não tem repositório nenhum, tu sobe quantos arquivos tu quiser para o mesmo depósito. Por quê? Tu vais gerar o arquivo final do teu produto e tu sobe ele, seja um vídeo ou um PDF ou qualquer coisa, mas tu pode subir todos os fontes. E o projeto educacional e as licenças de uso e qualquer documento complementar, tu sobe tudo para o mesmo depósito. Inclusive, versões e instâncias do mesmo produto. Versão para impressão, versão para ver em dispositivo móvel, versão para computador. Interessante. Tá? E tu vais descrever metadados específicos de cada uma das instâncias que tu sobe. Versão mobile, versão edição, versão impressão. Tipos de plataforma que tu vais, para qual o produto foi gerado, naturezas de mídia. E aí tu sobe o bicho para cá. Deixa eu subir um qualquer aqui, vamos ver alguma coisa aqui. Pimba. Taran, taran, e tu não digita, tu vais escolhendo. Versão 1, sobe o arquivo. Ó, subiu uma versão. E eu posso ter tantas versões aqui quantas eu quiser, e arquivos fonte e tudo mais. Aí sim funciona como recurso aberto. Senão, não. E aí, avançamos. Aí tu tens as verificações finais e a escolha da licença que nós travamos na ShareAlike. Permite uso comercial? Não. Permite adaptação da obra? Sim. Sim, a ShareAlike. E aí se eu botar a submissão completa, ele já está no ar. Então eu salvo e saio aqui. Cara, assim, ó, eu fiz te explicando, mas se tu tiver todos os dados já direitinho e pegar o fio da meada, 2 minutinhos tu cadastrou teu recurso. Mas foi interessante para ter uma visão aí do... Tá azeitado, tá bem azeitadinho. E tem outras instituições que estão fazendo uso do repositório hoje, que vocês estão com parceria? Como é que... As que eu te comentei antes, o Instituto Federal do Maranhão, o Instituto Federal de Brasília, o Instituto Federal de São Paulo, são poucas ainda, assim, a gente está cuidando para que o ProEdu não saia da linha. E identificando algumas instituições parceiras que atendem o que a gente entende que seja o processo adequado para manter o ProEdu bem. Então, são instituições que, com esse foco aí, tem grandes centros de produção de conteúdo vinculados a cursos EAD e FIC. Então, a gente sabe que eles têm os centros de referência em EAD com equipes multidisciplinares que estão produzindo conteúdo com a qualidade de ter as validações técnico-científicas e de design educacional. Acessibilidade é sempre um extra, quase nenhuma ainda está produzindo com acessibilidade, mas a gente tem algumas experiências já nisso. E nós, no programa, por eu ter juntado as minhas duas atribuições, como coordenador do mestrado à época e coordenador geral nacional do ProEdu, eu estou namorando essa possibilidade há horas de abrir para os programas profissionais. Entendi.
Legal. Então, está vindo a calhar assim, a tua conversa com o Bom, Nelson. legal. Deixa eu lhe É. perguntar outra coisa. O Proedu é um projeto que surgiu de ti, né? Ele é uma É uma concepção. demanda da CETEC, né? Mas hoje ele tem um comitê gestor, ele está Nós ligado temos um com você. conselho, Ah, nós temos um conselho do grupo de desenvolvimento que é composto desde o início pelo Instituto Federal do Ceará, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, nós aqui do IFSU e CETEC. Tá? tá. Mas a CETEC, ela está, nesses 7 anos de projeto, eu perdi as contas de ministro, diretores e coordenadores que trocaram, assim, foram zilhões de pessoas. Então, a gente inicia uma conversa e aí, daqui a pouco, se perde o fio da meada, porque troca todo mundo na secretaria e os que são os responsáveis por fazer a gestão do projeto lá. E aí a gente recomeça a conversa e avança e daqui a pouco dá 2 passos para trás. Então, a CETEC é o elo mais fraco embora seja o demandante e o dono final do repositório, ele é o elo mais fraco na definição das políticas, tá? Nesse momento. Agora a gente está numa boa fase de novo com a CETEC, porque tem uma projeção de ter desdobramentos para o ano que vem, mas é tudo incerto, assim, daqui a pouco essa construção e o diálogo que a gente abriu, a gente perde o ano que vem, a gente volta de novo. E assim, como é que você vê o Proedu em relação ao do CAPES? Eles são concorrentes, são produtos que não... Eu já tive 2 vezes na CAPES para tentar fechar a parceria e os caras me fecham as portas. Então, eles nos veem como... Eu acho que eles nos veem como concorrentes, nos viam como concorrentes. Né? Mas não são excludentes, assim, porque obviamente eles têm os interesses deles. Sim. E não há um diálogo muito próximo entre CAPES e CETEC, são públicos distintos, né, que eles trabalham. E também não houve, eu acho que talvez o interesse ou alguma coisa política interna lá que nunca fez a cooperação prosperar. Mas não vejo problema, assim, porque a gente está trabalhando com o Proedu e o nosso programa está bem avaliado em relação aos produtos educacionais, porque o Proedu é internacional, né? Sim, e nós temos nota máxima em visibilidade dos nossos produtos educacionais. Eu gostei muito assim, você entra e de cara você já tem aqui os idiomas, já tem as questões de acessibilidade, e isso você não tem no... E a gente tem esses filtros aqui implementados, né, que te dão filtragens específicas, por exemplo, que é só material com acessibilidade. Eles já vêm com o selinho ali, interpretação em Libra. Aqui nós estamos fazendo testes, na verdade, são produtos educacionais aqui que não tem o selo, que nós estávamos testando e acabamos não tirando os testes. Mas era para testar o filtro. E aqui estão todos os selos, para tu teres ideia do que aparece para o usuário quando tu cadastra atribuindo os recursos no momento do cadastramento, automaticamente vai aparecer as validações aqui. Tá? Deixa eu lhe perguntar uma outra questão. Estou aproveitando, né, que oportunidade... a gente lá no MPET, por exemplo, eu acabo fazendo um depósito no Educaps, mas eu acabo deixando uma cópia no site também nosso. Né? Olha só como é que a gente faz isso. Ó. Aqui no nosso programa, a gente cadastra, porque é obrigação, deixa eu botar para cá, a gente cadastra a dissertação. Como a gente não tem repositório institucional ainda do Sul, a dissertação ela fica no site do mestrado. O que acontece com a gente. Mas o que eu estava assim pensando era que para evitar essa redundância e que eu trabalho muito sobre a filosofia do Lean, né, do enxugamento. Claro. Que você pode... Então, por exemplo, hoje eu tenho um trabalho de jogar no Educap e jogar no site. Então, eu estava pensando se houvesse um pré-filtro, né? Eu já poderia direcionar o Proedu lá no site do programa, mas para ele já fazer um pré-filtro de já buscar só os também pode do programa, entendeu? Claro que sim. Olha aqui, ó. No nosso programa, quando a primeira coisa defendeu, entregou os documentos finalizados para a secretaria,
o Nelson me passa o produto e eu cadastro o produto e passo o link do produto. Quando clica aqui, vai para o Proedu direto. Ó. Aham. O produto fica só no Proedu. Aqui ele só põe o link, é só a indexação. Então já vai lá para o Proedu, ó, qualquer um deles. O que dá para fazer? É uma barbada se tu pegares os produtos, tu fazer uma indexação em que o filtro seja os produtos do teu mestrado. E aí vai aparecer ali a barbada. Mas eu tenho como deixar por exemplo, na hora do HTML lá do meu site, eu já posso deixar esses filtros, entendeu o que eu quero? Claro que sim. Clicar, ele vai para o Proedu, mas ele já iria para o Proedu com uma pré-configuração do teu programa. Exatamente. É uma barbada, não está operacionalizado isso, mas é uma barbada fazer. Né? E aí depende da gente fazer a institucionalização, essa toda, o processo direitinho, porque a gente cria isso tranquilo. É só incluir no... porque é isso aqui, ó, é só eu criar uma caixinha aqui, ppgmat, pronto. Tu tem o pezinho na TI também, né? Eu tô vendo. Eu sou engenheiro. Isso vocês estão usando o quê? Plone? Não, isso aí é o DSpace, a base dele. O DSpace é o back-end, e a gente está usando o que é o front-end mesmo. Tem algum outro front-end, agora eu não me recordo qual que a gente desenvolveu, mas estava mudando. A busca não é web semântica, não, né? Que vocês estão. É SQL, né? Tem alguns recursos de indexação via banco de dados mesmo. Entendi. Mas olha, tem muita coisa a ser explorada, e até a gente, numa dessas, fazer uma parceria para fazer pesquisa em desenvolvimento, inovação. Sim, a gente criar ferramentas, novos recursos. Então, eu atualmente eu coordeno esse mestrado, mas eu também estou atuando no mestrado de Sistemas Aplicados à Engenharia e Gestão, SAEG, né? E é uma possibilidade também aí, claro, né, de a gente poder... Porque assim, a gente trabalha com código aberto. Tá? Que legal. Cria um Git lá e tu puxa e vai criar um braço aí. Né? Bom saber. Eu acho que isso já são vantagens, né, em relação ao Educaps. O Educaps é fechado e os caras não abrem. Cara, eles querem se capitalizar politicamente. Beleza, faz parte do jogo. Mas a minha filosofia é um pouquinho diferente. Assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com educação aberta, com recurso aberto, com conhecimento livre. Eu penso assim. Né? E o desenvolvimento do projeto ele vem nessa linha assim, de sustentabilidade, né? Senão morre. Entendi. E hoje o Proedu apesar de ter essas instituições envolvidas, ele está hospedado no IFSU, né? Ele tem redundância? Como é que... Ele é um serviço nacional da RNP hoje. Então ele está na RNP, bem que eu vi na URL ali da RNP. Tá forte, tem uma infra forte. Que legal. Eu tô trazendo essas questões também, porque depois eu vou né, sua permissão, passar a nossa gravação para os colegas do colegiado, ver se o pessoal também, de repente, de outro programa profissional lá, se são aspectos que são interessantes a gente estar destacando aí. Eu tô obviamente, assim, a gente fazendo essa primeira conversa, e acho que se vocês entenderem que pode agregar valor e ajudar no crescimento da instituição e dos programas de vocês, a gente aí avança para afinar o que precisar ser afinado. Parceria, né? E você já... Pode falar. Não, você já tem modelos de parceria? Já aconteceu? Já tem né, essas questões? A gente já tem uma capacitação pronta que a gente tem usado para trazer os parceiros para o Proedu. Né? Uma vez definido essa institucionalização, que a gente tem buscado usar
um vínculo de cooperação com a instituição, para não ficar pipocando dentro de uma instituição vários interesses e vários acessos distintos que vão complexificar a gestão. A gente tem que pensar no que eu estava te falando, a sustentabilidade do programa, porque a gente não pode querer ter um processo que exija pessoas por trás da gestão do Proedu, porque isso aí é dar um tiro no pé. A gente tem que fazer com que o sistema ele se torne orgânico e que as responsabilidades elas sejam mais da instituição do que do Proedu para funcionar. Eu não posso ficar por trás do que tu vais fazer e tu depender de mim, né? Então, o desenho do processo ele vai mais ou menos nessa direção. Por isso que deve ser a instituição, né? E aí a instituição vai gerenciar dentro de uns requisitos e parâmetros que são da política do Proedu, os seus recursos educacionais que vão ser depositados. Essa é a relação que a gente tem que criar. Tá? E como é que é a política hoje de implementações? Você falou da possibilidade do GitHub e tal, mas assim, uma implementação para ela se oficializar, né? Por exemplo, essa questão dos produtos mais acessados, vocês estão aí em debate, tiraram o like, mas estão pensando em outras coisas. Como é que isso acontece? Vocês têm reuniões desse comitê? Por exemplo, se pintar uma ideia, surgiu uma ideia que, poxa, como é que é o encaminhamento disso para esse comitê? Como é que entendeu? Como é que é? Depende disso. Hoje, por exemplo, no EduCaps é impossível você apresentar uma no EduCaps proposta. não existe porque o desenvolvimento da TI deles é fechado lá dentro, né? Quão é possível no Proedu? É isso que eu estou querendo entender também. No Proedu, quão possível é? Gera demanda para a gente analisar, tá? Porque assim, ó, todos as versões que já foram 3 do Proedu foram desenvolvidas pelo grupo que está desde o início tocando o Proedu, que são os 3 institutos, basicamente, com alguns outros parceiros que orbitam e que geram interfaces e que acompanham as discussões. Mas o mão na massa mesmo são 3 núcleos de desenvolvimento, IFSU, IFRN e IFCE. Já conversamos um bocado com o pessoal do IF São Paulo, com o Paulo Evaristo, que é o coordenador do Centro de Referência em AD do IF São Paulo. E universidades já nos procuraram também para propor pesquisa, inovação e desenvolvimento, mas ainda não se efetivou nada que fosse robusto o suficiente e com sustentabilidade para longo prazo, porque esse é um outro problema, né? Então, esse desejo existindo já é o primeiro passo. E depois tem que se oficializar, formalizar e entender de que forma que a gente consegue criar essa estrutura para fazer o desenvolvimento através de espelhamento, espelha o sistema, cria um servidor de desenvolvimento, vai fazer o que tu quiser e bagunçar o servidor de desenvolvimento, amadurece um recurso. Isso é a lógica de desenvolvimento de sistema, né? Amadurece um sistema, testa, dá carga no bicho. Olha, descobrimos uma coisa legal, vamos apresentar para vocês. Traz a gente, imagino que seja um caminho, mas vamos desenhar esse processo, né? Tá legal isso, porque assim, nada te impede de pegar o Proedu e replicar e fazer o que tu quiser em desenvolvimento e pesquisa e inovação. Para trazer de volta para o serviço nacional, aí a gente, se chegar nesse ponto, a gente vai tratar disso. Pode ser até foco de pesquisa, né? O SAEG lá, por exemplo, desenvolve um módulo, alguma coisa. Vamos integrar alguma coisa que vocês tiveram uma demanda. Por exemplo, o SWAP funciona assim, né? Todo mundo está adotando SWAP. Sim. E as instituições estão desenvolvendo módulos dentro do SWAP para suas demandas específicas e vão incorporando. E aí, daqui a pouco, tem um módulo que tem numa instituição que a outra vai querer incorporar no seu. E aí a gente vai tornando essa coisa orgânica. Legal. Cara, eu acho que é o caminho, mas sim. Sinta-se à vontade. Aí. Tem uns aspectos aí muito interessantes. Eu pessoalmente, eu fiquei bem motivado. Eu acho que, assim,
em nível de front-end, essas questões todas de acessibilidade, de facilidade de uso. Eu acredito que ele seja responsivo também, né? Eu não acessei aqui pelo celular, mas eu acho que essa questão da responsividade está incorporada também, né? Porque o swap hoje é uma dificuldade grande. O swap é a responsividade quase zero, né? A gente deve melhorar. Não está muito boa a responsividade. E aí até dá para, talvez, até desenvolver um aplicativo, não fazer responsividade em cima da interface web. Numa dessa, desenvolver para um sistema específico. Vai para Android e desenvolve um acesso específico, né? Uhum. E em nível de back-end é essa questão do software aberto, né? Do código aberto. É aberto, Space. Eu achei bem interessante, muito legal, muito legal. É como eu falei lá no começo, a males que vem para bem, né? É isso aí. É um esforço. Aí, pô, a gente está alinhado aí, eu acho que as instituições e o Brasil, enfim, é signatário da Agenda 2030, embora não se trate com profundidade o tema, mas eu sou defensor e militante da Agenda 2030, que tem o objetivo de desenvolvimento sustentável 4, que é isso, é educação com quebra de barreiras, educação equitativa, Sim. Educação aberta, educação para todos. Tá? E nós somos instituições públicas, servidores públicos, a gente não deveria fazer nada que não fosse alinhado a isto, cara, porque a gente é financiado com recurso público, não dá para tu pensar em fazer algo que não seja aberto, pelo menos no meu entendimento. Né? Dá. Entendi. Eu consegui compreender também esse trâmite. Então, por exemplo, um programa ProEDUP está participando aí do ProEdu, tem que primeiro haver uma parceria interinstitucional, né, em nível de reitorias, para a gente aí dar prosseguimento nesses trâmites. Acho que é o mais sensato e o mais seguro para todos, porque depois a gente vai alinhar isso com a CETEC. Se não for institucional, para a CETEC não faz sentido. Entendi. Que bom. Olha, eu assim, de minha parte, mais uma vez agradecendo muito sua disponibilidade, porque a gente fica aí, às vezes, de home office. Hoje eu tive reunião, tive aula, atendimento de orientando. A gente chega uma hora que dá uma cansada, né? Então ainda teve pique aí para. E só para te contar, eu estou em Pelotas, tu já sabe, tu morou em Porto Alegre, eu estou a 3 horas de Porto Alegre. Eu tenho voo amanhã às 5 horas da manhã, estou indo para Natal para ter uma reunião do Proedu lá. Nossa! Saio daqui às 11h30 da noite para pegar o voo às 5 em Porto Alegre e viajo quase o dia inteiro amanhã. Então tá bom. Sexta-feira eu estou de volta. Fazer um bate-volta rapidinho ali. Mas isso é a prova do entusiasmo, né? Da paixão que a gente tem pelas coisas. A gente... Fica nítido aí, fica nítido. É gratificante a gente também, né? Acho que torna as coisas mais humanas, né? Por exemplo, a gente acaba, agora pro Edu eu já tenho uma relação um pouco mais afetiva do que o do CAPES, que eu não conheço ninguém, não sei como é que funciona, enfim. Mas é isso. Eu vou pegar e vou fazer o encaminhamento desse registro nosso para a Pró-Reitoria. Eu acho que foi muito válido. E vou também fazer para os colegas meus lá do colegiado. E vamos ver, se Deus quiser, aí se a coisa vai caminhar. Eu quero crer, assim, a gente está num momento muito bom com a CETEC, eu quero crer que a gente continue no ano que vem com as mesmas pessoas para ter sequência, e a gente tem boas perspectivas, né, de ter continuidade, sustentabilidade financeira, possibilidade de manter o diálogo com a abertura e expansão do Proedu, e aí vocês entrariam nesse contexto aí. Tá? Sim, que ótimo. Tá? Momento propício. Tá bom. Certo. Muito obrigado mais uma vez, tá? Pela tua disponibilidade, tua gentileza aí. Precisando aqui também da gente, alguma coisa pelo lado de cá. Eu estou em Campos dos Goytacazes, aqui na Bacia, perto de Macaé. Já tive aí.
Ah, então. Já tive no teu instituto aí. É? Deixa eu me lembrar o nome da coordenadora. Puxa vida. Depois eu te mando aí. Vou resgatar umas fotinhas minhas andando aí pela tua Que cidade. legal. Foi quando isso? Há uns 3, 4 anos atrás, eu acho. Ah, Eu vou resgatar. Eu vou te mandar, tenho umas coisinhas guardadas aqui. que legal, que Vou legal. Manda refrescar. assim. Vamos manter contato, independente Vamos. dos desdobramentos disso, em nível de programas, de parcerias aí, eu acho que a gente pode. Não precisa esperar os institutos. Vamos. Na época, eu acho que estava fechando a primeira turma de um mestrado de vocês, profissional, que tinha aberto na nossa área, na área de ensino aí. É um desses. Então, bom, o que eu estou coordenando, a gente tem dois. Tem o MPET, que é o mestrado profissional em Ciências e Tecnologias, que começou com a professora Silvia. Essa aí, pronto. É o teu. Já tive no teu programa. Já tive com a Silvia. Então ela vai te assim, ela vai matar a saudade de ti. Já tive aí com a Silvia. Já tive, temos contatos ainda, apesar de a gente não. Pequeno não mundo mais... pequeno. Já. Eu não sei que como bom, é que legal, foi essa de conversa em alguma reunião. Comitê de avaliação da CAPES, que nós andamos por Brasília, conversamos e de lá ela me levou para aí. Sim, porque o programa realmente ele é de 2016, a PCN dele foi submetida, a gente começou a primeira turma em 2017. Então a gente está na primeira quadrienal. Já conheço teu programa. Que legal, hein? Voltamos às origens. Ótimo. Que legal, Raimundo, fiquei feliz de saber aí. Tá ótimo. Tá, então já leva aí para a tua comissão aí, pessoal, talvez alguém se lembre aí de mim. Aí. Com certeza, vai sim, com certeza. Olha, não vou te alugar mais não, sei que tu tá aí na demanda da viagem, tá bom? Satisfação imensa e vamos nos falando. Falou, abraço. Bom, fica bem aí. Obrigado. Tchau, tchau.